Olá, o Cabeceira de hoje traz a jornalista Ana Carla Dubiela. Ela é uma apaixonada pela obra do cronista Rubem Braga, tem 3 livros publicados e está aqui para conversar com a gente sobre o seu mais novo trabalho. Olá, Ana Carla, tudo bem? Tudo jóia. Ana Carla, o que é que te chamou mais a atenção na obra de Rubem Braga que fez com que você tivesse esse interesse de estudar a obra do autor? Olha, a minha geração inteira é apaixonada por Rubem Braga, porque a gente lia uns livrinhos paradidáticos que tinha na escola que era para gostar de ler, uma coleção para gostar de ler. Então era Drummond, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. Foi aí que eu me apaixonei. Desde criança tinha um supermercado perto da residência da minha mãe, a gente fazia compras mensais e eu ficava lendo, porque no meu tempo se vendia livros ainda no supermercado. E eu ficava fascinada com a obra dele. 20 anos depois de ser jornalista, eu comecei na praia, eu me reapaixonei pela obra de Rubem Braga, junto com um grupo de amigos jornalistas. E ele é considerado o pai da crônica, né? E Clarice Lispector o considerou o inventor da crônica, não é? Pois é, Clarice Lispector dizia que Rubem Braga era o inventor da crônica, o Manuel Bandeira era fã de Rubem Braga e dizia que todo domingo para ele só tinha graça se ele fosse na banca de jornal mais próximo à sua casa para comprar o jornal e ler a coluna do Rubem Braga. Não só ele, como Guimarães Rosa, Ferreira Goulart, são fãs incondicionais do cronista, que realmente é um diferencial na crônica moderna, assim como o nosso José de Alencar foi no século XIX, antes de Machado de Assis. Isso bem pouca gente sabe, e eu sei porque eu estudei, né, o início da crônica no Brasil. E assim como José de Alencar no século XIX, Rubem Braga foi um diferencial da crônica moderna no século XX para o século XXI. E Rubem Braga possui esse dom, né, aquele dom de unir a crítica social ao lirismo, não é? Como é que você analisa esse ponto na obra de Rubem Braga? Pronto, o Rubem Braga ele começou com 15 anos no Jornal da Família, no Correio do Sul, e tinha uma veia notadamente crítica. Ele começou mesmo fazendo crítica social, fazia crítica contra o desmatamento das florestas, posições políticas, que ele criticava muito Getúlio Vargas e foi perseguido e preso pelo governo de Getúlio. A educação, ele era a favor das reformas modernas para a educação e contra a religião nas escolas, fez um movimento juntamente com Cecília Meirelles. Então, ele nasceu crítico social. A partir dos anos 35, mais ou menos, ele foi aprimorando o seu lirismo, pelo qual ele ficou conhecido até hoje. Apesar de que alguns críticos o chamam de alienado ou elitista, né? Por ele ter tido vindo de uma família de classe média alta, né? Ele era irmão de um dono de jornal, não é isso? Ele era irmão do dono de jornal e ele era filho do prefeito de Cachoeira de Itapemirim. Ele é da mesma cidade que o Roberto Carlos. Mas ele ficou conhecido na história brasileira como uma pessoa de esquerda. Ele é um fundador do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Ele foi um dos fundadores, embora fosse bastante crítico do comunismo e da Igreja Católica. E você então aí com essa paixão toda, estudando aí Rubem Braga há tanto tempo, já tem 3 livros publicados, né? Fala um pouquinho aí sobre cada um dos teus trabalhos. Esse o primeiro, A Traição das Elegantes pelos Pobres Homens Ricos, uma leitura da crítica social em Rubem Braga, foi meu primeiro livro, fruto de uma especialização em literatura brasileira, feito aqui na Universidade Federal do Ceará. Ele tem as orelhas do Marco Antônio de Carvalho, que é o biógrafo do autor e pesquisou o autor por 10 anos, e entrevista com o Afonso Romano de Santana, com Ayrton Monte, o nosso cronista aqui do Ceará, e com o filho do Rubem Braga, o jornalista Roberto Braga. Foi publicado pela Universidade Federal do Espírito Santo, a terra do cronista. E esse foi o meu segundo livro, fruto da pesquisa de mestrado, Um Coração Postiço, a formação da crônica de Rubem Braga, mestrado também na Universidade Federal do Ceará, e que traz a influência que ele sofreu do poeta Manuel Bandeira
do cronista Jair Silva, de Minas Gerais, e a ecologia do ambientalista Augusto Husky. Basicamente do que se trata esse Um Coração Postiço, que foi vencedor do edital do BNB. Legal. E essa é a edição especial? Essa é uma edição especial do Um Coração Postiço, que comemora, que marca, né, os 20 anos do Brasil sem Rubem Braga, sem seu cronista maior. Que é uma edição especial mais para colecionadores e que está à venda na Livraria Cultura. E esse aí é o mais novo trabalho? Esse é o projeto que foi aprovado pela Lei Rouanet, as cidades de Rubem Braga e Walter Benjamin, flanando entre Rio, Cachoeira e Paris. Foi o doutorado que eu fiz na UF, na Universidade Federal Fluminense, e que é uma gostosa viagem entre Cachoeiro, que é a cidade de infância de Rubem Braga, Rio de Janeiro, que foi a cidade onde ele viveu por mais de 50 anos, e Paris, onde ele morou em 1947, e as crônicas que fez entre 1988 e 2000. Junto com o diálogo com a filosofia de Walter Benjamin, com O Homem da Multidão, do Edgar Allan Poe, e a poesia de Baudelaire, no auge do modernismo. E esse novo livro está previsto para quando? Ele está previsto ainda para comemorar o centenário de Rubem Braga, que é agora em 2013, que a imprensa nacional toda está em cima disso. Vou dar várias palestras esse ano sobre o assunto em vários estados. E ele deve sair até dezembro de 2013 para encerrar as comemorações do centenário de Rubem Braga. Mas ainda estou em busca de patrocínio pela Lei Rouanet, né, que ela dá 100% de desconto no imposto de renda, mas as empresas ainda não estão acostumadas com isso, né, com relação à cultura. E o que é que tem mais aí desse seu novo projeto? Assim, uma visão diferente dos outros livros? O que é que você tem a acrescentar mais aí no seu novo livro? As cidades de Rubem Braga, ele traz uma linha que é uma tendência mundial na literatura, que é essa tendência de literatura e cidade. Não só na literatura, como em diversas outras áreas do conhecimento, né? Ela busca caminhar pela cidade, o que é que essa cidade contemporânea traz de novo para a gente. É aquela coisa gostosa do flaner, da flanerie do século XIX que a gente aprendeu com os franceses, como é que ela se adapta na rua violenta, na rua que a gente costuma mais ficar em casa do que criar aquém da janela, do que sair na rua para criar as crônicas, como no século passado. Esse teu amor aí por Rubem Braga começou na infância, depois você deu um tempo e ele retornou aí quando foi para fazer o mestrado na faculdade, não fez? Eu fui a Cachoeira de Itapemirim para a primeira Bienal Rubem Braga de Crônica, fui para a segunda Bienal Rubem Braga de Crônica, e a família inteira eu conheço, então o Rubem Braga ele já faz parte da minha vida. Né? Assim, quando eu vou para Santa Catarina, para Brasília, para o Espírito Santo, falar de Rubem Braga é como se eu falasse de mim mesma. Já está aí na alma, né? Já está na alma e eu acho que é uma paixão nacional. Acho que esse ano de Rubem Braga provou isso, né? Não é uma paixão da Ana Carla, é uma paixão do Brasil inteiro. Com certeza. Ana Carla, então, muito obrigada pela sua presença. Parabéns aí, sucesso aí com o novo projeto. E quando tiver com o livro, vem aqui publicar, vem aqui para a gente conversar sobre ele, divulgar, porque o espaço está aberto. Com certeza. Adorei participar do Cabeceira, foi um prazer. Obrigada. Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima.